Paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Henrique, Igreja Batista do Calvário em Jacarepaguá. Queria falar um pouco sobre religião e política, se é a união. O texto em Lucas capítulo 21, versículo 24, diz o seguinte: E cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisado pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. E a gente sabe isso é uma revelação profética, que envolve a nação de Israel, que também envolve a todos nós. E é claro que eu quero transportar isso durante o tempo dos gentios. O tempo dos gentios, alguns acreditam que vai desde Nabucodonosor até o arrebatamento da igreja, até a vinda de Cristo Jesus, derrotando Satanás, né, e tomando o reino, e repreendendo e colocando no cárcere eterno os demônios. E é claro que a questão de Nabucodonosor, quando ele tem o sonho da grande estátua de cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e as pernas de ferro, e os dedos se misturavam com barro. E é claro que existe alguma coisa analisada nisto. E nós entendemos que essa mistura de barro com ferro, até porque não tem liga, não dá liga, provavelmente nós acreditamos que seja uma questão religiosa, questão política, que ao meu ver a gente não consegue ter uma unidade. Mas eu queria transportar isso para o tempo dos gentios. E é claro que a política, a economia e também a religião sempre acompanharam o homem já há milhares de anos. A questão é, há união entre a política e entre a religião? E nós estamos vivendo um momento muito complicado. É um momento agora que todo mundo está apavorado, tem gente apavorado por causa do coronavírus. Aí vem uma série de revelações, vem uma série de pessoas postando questões a respeito do final dos tempos, apocalipse. Eu acho que tem muitas coisas ainda para acontecer, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o tempo dos gentios e a aparição do homem do pecado, que é o anticristo. E é claro que o tempo do gentio será todo o tempo que Deus deu ao ser humano para administrar as suas vidas, por meio da política, por meio da economia e por meio da religião, da educação. O Senhor permitiu que os homens trabalhassem, edificassem, desenvolvessem, estabelecessem as suas normas, as suas regras. Só que nós estamos chegando ao fim dos tempos. E é claro que está acabando o tempo dos gentios. Se está acabando o tempo dos gentios, logo nós sabemos que o homem do pecado com certeza surgirá. E é claro que para surgir, há uma necessidade de se ter um ambiente, né, e que precise de um grande líder para poder trazer a solução à humanidade. E é claro que esse homem, que é o homem do pecado, ele precisa de 3 bases para poder surgir e para poder manter o seu reino, que seria uma base política, uma base econômica e uma base religiosa. E qual é a visão que eu entendo nisso? A base política, o que mais é aceito em termos de política no mundo é a democracia. A democracia, se eu não me engano, ela é aceita em 108 países. É o que mais prevalece. Ela é superior ao socialismo, ao comunismo, ao islamismo. Ela é superior às ditaduras, ela é superior às tiranias. Então, provavelmente, esse seja a base da qual esse homem do pecado precisa surgir. Tem que se ter a democracia, que é uma visão minha, tá, querida? A Bíblia não diz isso. A segunda qual é a base? É a base da questão da economia, né? Então, qual seria essa base? A base mais bem aceita, o sistema mais bem aceito é o capitalismo. O capitalismo também acompanha 100 e poucas nações no mundo inteiro, superior, né, às demais bases. E a terceira é a questão da base religiosa. Existem 2 grandes religiões hoje no mundo, que é a islâmica e que é a cristã. A cristã hoje supera em pouco a islâmica, mas o homem do pecado, para reinar, ele precisa ter a unificação. E que unificação seria essa? Seria o ecumenismo. É a união de todas as religiões numa só, da qual ele pudesse ter esse apoio
para poder, na verdade, aparecer, reinar e poder trazer, né, uma solução, entre parênteses, né, à humanidade. Então, e quem será essa religião cristã? Ela será a religião cristã apóstata, desviada dos preceitos, do mandamento, da vontade, que não tem comunhão com Deus, mas que vai abraçar uma doutrina de demônios e vai acabar o quê? Se juntando, fazendo o ecumenismo, e isso vai dar base para que ele surja, aí sim, surgindo, ele vai surgir, ele vai reinar por 7 anos, né? Na metade dos 3 anos e meio, né, que ele fez um acordo, que ele fez uma aliança com Israel, ele vai se revelar que ele não é o Messias, ele vai perseguir a Israel, e no final do tempo o Senhor aparecerá para dar livramento a Israel, findando assim o tempo dos gentios, de toda oportunidade que Deus deu aos homens para administrar os seus reinos, suas tribos, suas aldeias, se reinar com o seu sistema político, econômico, religioso, seu sistema educacional. Esse é o tempo que Deus tem dado ao homem, para que o homem, por esforço próprio, por vontade própria, pudesse achar o caminho, a solução para os seus problemas, para os seus dilemas, achar a solução para os dilemas da humanidade. E nós sabemos que não vão alcançar isso, porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, a parte B do versículo 5 do capítulo 15 de João. Então, queridos amados, está chegando o tempo do final, né, do tempo dos gentios. Nós não sabemos quando vai ser isso. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos. Mas ainda não é tempo de se apavorar. E quem está na presença do Senhor, descansa, porque Deus guarda a sua igreja. Então, queridos, eu vou deixar aqui um recado em relação à política e à religião. São duas coisas que não se misturam, tá bom? Que Deus te abençoe, e quando vier as eleições, aprenda, fiscaliza, verifica e vê quem é o melhor candidato a qual você deverá votar. Deus te abençoe, uma excelente segunda-feira a todos, uma semana abençoada, no nome santo e eterno de Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.